Olá, amigos. Bom dia. Está começando mais um Cidade Entrevista. E no programa desta semana, uma aula de história. O nosso convidado é o jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes. Laurentino, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu. O Laurentino passou por Londrina para lançar o último livro da sua trilogia da história do Brasil, intitulado 1889. Tem também o 1822 e o 1808, mas nós vamos falar dos dois primeiros daqui a pouco. Laurentino, 3 anos de trabalho para chegar a essa obra? Sim, eu acho que o que define o sucesso ou fracasso de um livro é a consistência do seu conteúdo. Ou seja, eu acho que um livro ele tem um grande poder de transformação e ele transforma a vida do leitor. Então, quando é um livro que traz um conteúdo, que leva as pessoas a refletirem, a tomar decisões importantes na sua vida, ele realmente traz uma contribuição. Eu acho que nesse caso nós estamos falando de história do Brasil, que é uma maneira de você olhar para trás para entender o Brasil de hoje, né? Como é que nós nascemos, que caminho nós percorremos para chegar até aqui. Esse livro eu mostro como foi que a República nasceu no Brasil depois de 67 anos de monarquia. Aliás, é um caso único na América, né? Não houve nenhum outro país que se mantivesse como monarquia por tanto tempo. E a República veio mais por um golpe militar, ela nasce descolada das ruas, ela se mantém uma república muito centralizada, é como se nós tivéssemos tido, desde então, uma série de monarcas republicanos. Por exemplo, se você pegar o Getúlio Vargas do Estado Novo... Foi um monarca. É um imperador republicano, ele governa, ele reforma a Constituição, ele impõe a CLT, com o Congresso fechado, a imprensa sob censura, os opositores na cadeia. Agora, eu diria que houve uma segunda proclamação da República em 1984, na campanha das diretas já. Foi assim também durante o regime militar? Então, claro, se você observar o regime militar, é uma república tutelada, uma república que são imperadores fardados republicanos. Mas eles continuam essa tarefa de construir o Estado brasileiro de cima para baixo. Com a oposição silenciada, o povo não participa. Então, cronológica e historicamente, nós deveríamos contar das diretas para cá. Eu acho que embora a nomenclatura fosse república, na verdade nós tínhamos uma monarquia no Brasil, com a fachada de república. Agora, de 84 para cá, não. É a primeira vez que nós vivemos uma experiência de democracia por tanto tempo. São quase 30 anos, o ano que vem, né, se completam 30 anos. E é a primeira vez que as pessoas estão sendo chamadas a participar da construção do futuro de forma coletiva, num regime de república. Então, eu diria que a nossa república é muito novinha. Ela tem quase metade da minha idade, ela tem 29 anos, a verdadeira república brasileira. E até por isso nós temos que calibrar a expectativa em relação ao Brasil, né? Por que o senhor passou mais de um ano internado no campus de uma universidade nos Estados Unidos, reunindo material de pesquisa para escrever um livro sobre a proclamação da República no Brasil? Aí é uma coincidência, né? A minha mulher foi estudar nessa universidade, eu levei 2 malas enormes com a bibliografia brasileira, mas lá, curiosamente, eu também encontrei muita fonte interessantíssima a respeito... Documentos, inclusive? Sim. Eu fui a Washington, na Biblioteca Oliveira Lima, que é um centro de documentação brasileira com mais de 40 mil fontes. E encontrei lá, por exemplo, a referência ao que teria sido o primeiro jornal republicano publicado no Brasil, em 1869, em Aracati, numa pequena cidade do litoral do Ceará. Mas, Laurentino, esses documentos não deveriam estar no Brasil, guardados em alguma universidade uma parte aqui? Sim, uma parte está aqui. Eu diria que a maior parte das fontes sobre a proclamação da República, sobre o Império, estão no Brasil, estão na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional. Mas tem muita coisa fora. E um exemplo é a Biblioteca Oliveira Lima. Oliveira Lima foi um grande historiador pernambucano. Ele deu aula nos Estados Unidos e um pouco antes de morrer ele doou todo o seu acervo para a Universidade Católica das Américas, em Washington. Então, se você quiser estudar coisas inéditas, é importante ir para lá. Eu diria que o traço mais forte do seu trabalho é a pesquisa. E a maneira como o senhor consegue reunir em torno do eixo central da história outras histórias, né? Por exemplo, o 1889 passa também por outros 2 momentos importantes da história do Brasil. A Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e o próprio fim da monarquia. São várias histórias dentro de uma grande história. Você não consegue entender a proclamação da República no Brasil só estudando o ano de 1889. Essa é uma data simbólica, né, da mudança. Mas é preciso recuar um pouco no tempo. Então,
Por exemplo, é a partir da Guerra do Paraguai que o Exército ganha uma força política que ele não tinha até então. E surge a chamada questão militar, que é a principal razão pela qual o Marechal Deodoro depõe a monarquia no dia 15 de novembro de 1889. Então, é preciso entender como foi que o Exército se reforçou, ganhou prestígio durante a Guerra do Paraguai. Mas também renasce, depois da Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, que eu considero a primeira grande campanha popular de rua no Brasil. E é com a Lei Áurea, em 1888, que se quebra um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia rural escravagista. Ou seja, os barões do café, os senhores de engenho, se consideraram traídos pela monarquia na abolição da escravatura, porque eles não queriam perder os seus escravos. Então, é essa combinação de fatores que leva a uma mudança de regime, uma mudança drástica, né? É um corte muito profundo na história brasileira. Acaba uma história monárquica e começa uma história republicana. Bom, sem querer estragar, evidentemente, o prazer da descoberta de 1889, para quem ainda não leu, mas tem um capítulo aqui que é sensacional. O senhor cita a história de dois homens que disputam uma mesma mulher. E que a história desse amor é que deu origem à proclamação da República no Brasil. Que história é essa? Essa história é muito boa. É importante levar em conta que no dia 15 de novembro de 1889, ao contrário do que diz a história oficial, em momento algum o Marechal Deodoro proclamou a República no Brasil. Ele apenas depôs o gabinete do Visconde de Ouro Preto, contra o qual o Exército vinha se batendo. Ele só mudou de opinião na madrugada do dia 16, quando chegou a notícia de que o imperador Pedro II havia convocado para compor um novo ministério o senador Silveira Martins, do Rio Grande do Sul. Só que alguns anos antes, o Deodoro da Fonseca e o Silveira Martins tinham disputado o coração da baronesa de Triunfo, uma mulher muito bonita, muito charmosa, uma viúva do interior do Rio Grande do Sul. E o Deodoro perdeu a disputa e jamais perdoou o Silveira Martins. Quando chegou a notícia de que seria o Silveira Martins o primeiro-ministro de Dom Pedro, ele falou, não, então eu mudo o regime, agora é república. Então você observa que duas coisas interessantes. A república tem uma madrinha secreta, que é a baronesa de Triunfo, e outra, a vida pessoal, privada das pessoas influencia no rumo dos acontecimentos. Por isso que é importante você estudar não só os documentos, os pronunciamentos oficiais, mas a vida particular das pessoas. Existe uma história de alcova no Brasil que é muito importante. Por exemplo, você não consegue entender o primeiro reinado sem estudar o romance entre o Dom Pedro I e a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, né? São esses acontecimentos paralelos à história oficial de Estado que às vezes explicam mudanças que só pelo viés institucional você não conseguiria entender. Laurentino, essa é uma particularidade da nossa história ou toda a história tem essa particularidade? Não, isso é toda a história, ou seja, é importante levar que não existe apenas uma história pública e uma história privada. As coisas se misturam. Sem dúvida. Você não consegue entender a história, por exemplo, da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, sem estudar os personagens. Quem foi o Napoleão, o casamento com a Josefina, o divórcio, aí o segundo casamento com a Maria Teresa, que era filha do imperador da Áustria, com o qual o Napoleão queria se aliar. Então, é muito interessante você observar que, às vezes, um romance, uma doença maltratada, uma loucura, um filho que se perde, tem influência na história, no curso da grande história, das guerras, das mudanças políticas. Ou, às vezes, a personalidade de uma pessoa define um rumo no seu pensamento, na forma como ela propõe uma nova doutrina filosófica. E por isso que eu sempre me preocupo em olhar a chamada macroestrutura, os acontecimentos econômicos, políticos e sociais, mas também iluminar os personagens. Até porque toda pessoa individualmente tem uma história interessantíssima. E é o que efetivamente nos ajuda a entender o desdobramento da história, dos fatos, né? Exatamente. Eu acho que quando você joga luz nos personagens de carne e osso, essa história também se torna mais inteligível, mais acessível para as pessoas em carne e osso que estão lendo hoje. Laurentino, uma última pergunta para não quebrar o encanto. O Marechal Deodoro não era fiel à monarquia? Sim. E aí, o que aconteceu? Sim, isso Por que ele mudou de ideia? Essa sua pergunta leva um aspecto fascinante, porque o Marechal Deodoro era monarquista. Um ano antes tem uma troca de cartas dele com o sobrinho no Rio Grande do Sul,
o Clodoaldo Fonseca, em que ele diz o seguinte, olha, não te metas em república, porque república e desgraça no Brasil são a mesma coisa. Uau! Que ironia. Agora, o interessante é que o imperador Pedro II também tinha uma alma republicana. Embora ele tenha ocupado o trono por quase meio século, existem cartas dele, a Condessa de Barral, que foi o grande amor da sua vida, em que ele diz, olha, eu gostaria que o Brasil já fosse uma república, eu preferia ser um presidente da república do que um imperador, mas esses homens, eles são prisioneiros, eles são reféns das circunstâncias. O Deodoro era a única liderança militar capaz de comandar as tropas, que naquele momento eram republicanas e iam derrubar a monarquia. E tinha essas desavenças pessoais que o levaram a agir contra o imperador. O imperador Pedro II, por outro lado, estava doente, velho, cansado, não tinha condição de governar e, no fundo, ele perdeu um trono que ele já julgava perdido. Então, você observa que os dois principais protagonistas desse grande acontecimento, no dia 15 de novembro, eles trafegavam caminhos inversos. Um era republicano, mas era imperador. O outro era monarquista, mas fez a república. Isso é fascinante, né? Minha contribuição é de linguagem. Sem dúvida. Ou seja, eu uso aquelas fontes, a bibliografia que os próprios historiadores já construíram, para tornar essa história mais acessível a um público não habituado a ler sobre esse assunto. Agora, eu não diria que eu tenha escrito a verdadeira, definitiva, mais equilibrada história do Brasil. O senhor deu a sua contribuição. É a minha uma contribuição, porque o que me fascina da história é justamente que ela é uma construção que nunca termina. Sem dúvida. São tijolos novos, na forma de narrativas, interpretações, que vão se somando. Então, o que é interessante na história é a sua pluralidade, a sua complexidade, as suas diferentes versões. Então, eu estou dando a minha contribuição. Outros virão com narrativas diferentes, interpretações diferentes, né? O charme da sua obra são os detalhes em que o senhor joga a luz, que nós não conhecíamos até então. Isso. Então, porque às vezes a história oficial ela é muito manipulada. E geralmente para justificar dificuldades ou até propostas ideológicas do presente. Então, se você estudar a história do Brasil, que era ensinada na escola durante o regime militar, é muito diferente da história que se ensina hoje no governo do PT, governo de esquerda. Então, mas isso é natural que seja assim. Nós também não podemos nos surpreender, porque, embora os personagens, os acontecimentos do passado sejam reais, verdadeiros, eles não mudam mais, a história continua mudando o tempo todo, pela forma como as gerações futuras olham para o passado. É inevitável, nós projetamos valores, necessidades, sonhos, aspirações do presente no passado. Isso faz com que essa história seja muito manipulada, muito construída e desconstruída. Então, é por isso que é importante você estudar muito história, para observar as diferentes versões. Daqui a pouco, na segunda parte do nosso programa, quero falar com o Laurentino sobre o 1808 e 1822. Mas para a gente esgotar 1889, ele fecha a trilogia. Ele fecha uma trilogia de livros com números na capa. Ah, tá. Eu pretendo continuar escrevendo sobre a história do Brasil, mas com uma outra fórmula de capa. Essa né? era a minha curiosidade. O senhor deve ter material para escrever mais umas 2 ou 3 trilogias, né? Tenho sim. Não tem? Claro que eu vou ter que pesquisar mais, né? Mas eu pretendo, talvez até faça uma nova trilogia. Não sei se sobre a Guerra do Paraguai. É um tema que está amadurecendo na minha cabeça. Esse é um capítulo com muito conteúdo, a Guerra do Paraguai. Sim, e até hoje mal explicada e mal entendida pelos brasileiros. Muito mal explicada. Aliás, são histórias com versões muito diferentes. Se você vai no Paraguai ou na Argentina, essa mesma história é contada de forma diferente da nossa, né? Então, me encanta muito isso. Quer dizer, aliás, esse é um aspecto interessante da história. Dependendo do lado que você olha, a interpretação muda. Se você, por exemplo, está analisando a vinda da corte para o Brasil em Portugal, é diferente do que nós observamos no Brasil. Foi uma tragédia para os portugueses, né? Para o Brasil não, para o Brasil foi uma maravilha. Eles ficaram amínguas, passaram muita dificuldade com a vinda da corte para o Brasil. É. Para a gente foi a nossa redenção, né? Foi, porque o Brasil se tornou independente graças à vinda da corte. Vamos falar disso depois do intervalo? Vamos. Daqui a pouco segue a aula com o professor Laurentino Gomes. Não saia daí, nós já voltamos.
O Cidade Entrevista está de volta e no programa de hoje uma aula de história do Brasil. Nosso convidado é o jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes. Laurentino é de Maringá, né, Laurentino? Eu sou de Maringá, Faltou dizer que é de Maringá. Você saiu de lá faz muito tempo, Laurentino? Eu nasci em Maringá em 1956, a cidade tinha só 9 anos, porque Maringá é de 47. E saí quando eu tinha 20 anos para estudar jornalismo na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então faz 36 anos que eu saí de Maringá. Hoje está morando em Itu? Moro em Itu. Na verdade está morando nos aeroportos do Brasil, né? Porque desde agosto que não para divulgando 1889. Desde que eu lancei o 1889, eu botei o pé na estrada e já visitei 22 cidades. E em Itu eu estou do lado do aeroporto de Viracopos, então você tem razão, eu moro quase que dentro do aeroporto. Bom, Laurentino, antes de 1889 vieram outras duas obras extraordinárias. Qualquer um que queira entender a história do Brasil precisa conhecer. 1808, que é essa primeira obra, fala sobre a chegada da família real ao Brasil, e 1922. Vamos começar por esse aqui, Laurentino. Eu considero que o Brasil foi descoberto ou achado, ocupado por Portugal em 1500, mas o Brasil só foi inventado como país com a chegada da corte em 1808, porque até então nós éramos uma grande fazenda de Portugal, ou seja, era da onde os portugueses tiravam madeira, açúcar, tabaco, algodão e ouro e diamante. Mas 99% da população era analfabeta, de cada 3 brasileiros, um era escravo, havia muita pobreza, muito isolamento, não existiam escolas, ou seja, poucas escolas espalhadas pelo território. No final do período colonial, a América Espanhola já tinha 22 universidades, o Brasil não tinha nenhuma. A primeira universidade do Brasil é de 1912, quase um século depois da independência. Era proibido imprimir jornal e livro no Brasil. Então você vê que era realmente, Portugal manteve o Brasil no isolamento, no analfabetismo e, eu vou dizer, na pobreza, para manter o seu regime, para manter um controle sobre um território tão grande. O Brasil é 91 vezes maior do que o pequenino território de Portugal. Agora, com a chegada da corte, tudo isso muda muito rapidamente. O Dom João chega, abre os portos, é a primeira vez que o Brasil começa a comprar e vender produtos de qualquer outro país que não fosse só Portugal. Ele cria escola de medicina, escola de engenharia, de técnicas agrícolas, cria a Biblioteca Real, que passa a publicar livros e jornais, o Jardim Botânico, a Real Casa de Suplicação, que é a principal instância de justiça no Brasil. Ele traz artistas como Debré, depois o Rugendas, traz missões científicas do Saint-Hilaire, Márcio Spix. Ele vai mudando o Brasil. Não porque ele era bonzinho e estava grato aos brasileiros que o acolheram em um momento de dificuldade, mas porque ele precisava mudar o Brasil. Ele funda um país. É porque a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro e ele precisava governar o Brasil, o Império Colonial, a partir daqui. Então, o que ele faz? Ele copia Portugal no Brasil. As instituições, o aparelho burocrático, todas as instâncias de funcionários públicos, militares, oficiais, diplomatas, se transferem para o Rio de Janeiro. Quando o Dom João foge com a família para o Brasil, ele traz o máximo possível de pessoas próximas a ele lá em Portugal. Isso, se estima que entre 10 mil e 15 mil pessoas vieram junto com a corte portuguesa. Isso incluía a alta nobreza, todos os principais funcionários públicos, aí a alta hierarquia militar e a igreja era muito forte, e o próprio rei, a própria rainha, era a rainha e o príncipe regente Dom João, né? Então você vê que o Dom João faz, na verdade? Ele começa a construir o Estado brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Era esse Estado copiado de Portugal que depois se responsabilizaria pela condução dos destinos do Brasil independente, em 1822. Então, ele começa a criar um país quase que do nada. Agora, outra coisa interessante. Ele cria também a noção de identidade nacional, que não existia até hoje. Qual é a nossa identidade? Que nós somos brasileiros, nós nos reconhecemos assim, não importa que a gente esteja em Londrina, Caruaru, Tabatinga, Manaus, Caxias do Sul. Ou seja, que nós somos um país grande, integrado de dimensões continentais. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, essa noção não existia. As pessoas eram cearenses, paraenses, gaúchas, paulistas. Mas é ele que começa essa ideia de que havia aqui um país grande, integrado e que não podia se fragmentar. E se ele demora mais uns 2 ou 3 anos para chegar, nós teríamos virado pelo menos mais uma meia dúzia de países. Porque foi o que aconteceu com a América Espanhola. É importante levar em conta que o processo de independência da América Latina, portuguesa e espanhola,
ele ocorre por um vácuo, por uma crise de poder nas metrópoles. São as guerras napoleônicas, o Napoleão invade a Espanha, invade Portugal, só que ele prende o rei da Espanha e o rei de Portugal foge. A América Espanhola ficou à deriva, porque o rei estava preso, o rei Dom Carlos. Então, o que aconteceu? Os caciques regionais entraram numa guerra civil republicana e a América Espanhola se fragmentou numa constelação de países independentes. No Brasil, isso não aconteceu porque a corte veio para cá. E essa corte passa a agregar os interesses da elite, que até então era isolada, rival no território, mas também impor a integridade territorial toda vez que uma província tentou se separar. Ainda hoje, Laurentino, nós ouvimos os ecos dessa vinda da corte para cá? Se você imaginasse que o Brasil é um ser vivo, como uma árvore, um animal, e nós tivéssemos um código genético, um DNA, eu diria que está nessa data. Ou seja, as características do que nós somos hoje estão presentes em 1808 e 1822. Esse foi um período de muita corrupção, muita toma lá da cá, essa promiscuidade entre os interesses privados e públicos. Foi aí que tudo começou, Laurentino? Eu não diria que tenha começado, mas se exacerbou. O Oliveira Lima, que é um grande historiador, né? Ele diz que o período da corte no Brasil foi de maior corrupção na história do Brasil. Só que ele morreu faz tempo já, né? Mas houve sim um grande toma lá da cá entre os interesses públicos e privados. O Dom João recebeu apoio político e financeiro dos ricos da colônia e em troca deu títulos de nobreza. Nunca a corte portuguesa distribuiu tantos títulos de nobreza quanto no Brasil. E benefícios nos negócios públicos, como, por exemplo, o direito de coletar impostos numa região e a pessoa, claro, coletava impostos e embolsava uma parte. É um período também marcado por muita desigualdade social, pela escravidão, pela concentração de riquezas. Agora, eu diria que estava nascendo ali também o Brasil grande, integrado, de dimensões continentais e relativamente tolerante do ponto de vista racial, político e religioso que nós somos hoje. Então, para o bem e para o mal, nós somos herdeiros desse período. Por isso que é importante estudar a história, para entender quem nós somos, né? E esse período foi o embrião de 1822, o período da independência do país. Sim, foi, porque a consequência óbvia e inevitável das transformações que o Dom João promoveu no Rio de Janeiro foi a independência. Então, não é por acaso que na noite, antes de voltar para Lisboa, em 1821, o Dom João chama o seu filho mais velho, o príncipe regente Dom Pedro, futuro imperador Pedro I, e ele pronuncia uma frase famosa e profética, né? Ele diz assim, olha, Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti que me has de respeitar do que para qualquer um desses aventureiros. O que o Dom João está dizendo? O Brasil vai ficar independente, faça você a independência do Brasil para impedir que ele caia nas mãos dos republicanos, os aventureiros que estavam fazendo a independência da América Espanhola. Você vê que é uma frase muito sábia do Dom João, né? E é exatamente isso que acontece. O Brasil faz a independência, mantém a monarquia, é a dinastia real de Bragança que se mantém no trono no Brasil e o Brasil não vira republicano. Então, a frase profética do inseguro, medroso Dom João se confirmou. E também na capa do 1822, como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado por causa da herança da corte? Não, em relação ao que nós somos hoje, né? Porque entendi. se você observasse o Brasil em 1821, 22, a maior chance, a maior possibilidade é que o Brasil se fragmentasse. Sem dúvida. Por quê? Essa era o que estava acontecendo na América Espanhola. Então, o José Bonifácio, que é o patriarca da independência, ele percebeu que a única maneira de manter a integridade territorial era manter a monarquia, o poder centralizado nas mãos do imperador Pedro I. É ele que contrata armas, compra munições, mercenários estrangeiros como Lord Cochrane. Que é o escocês louco por dinheiro. Isso, um mercenário importante, um grande marinheiro que o Dom Pedro contratou para lutar contra os portugueses no Nordeste. Mas como o Império Brasileiro estava quebrado, o Dom Pedro não pagou o que o Lord Cochrane julgava que merecia. E ele sequestrou o navio brasileiro e levou para a Inglaterra. Meu Deus. Então, até hoje, embora ele seja um herói da independência, a Marinha Brasileira nunca batizou um navio com o nome do Lord Cochrane, porque ele era também um mercenário, ele é meio um pirata, né?
Mas é um grande personagem, eu tenho grande admiração por ele. Uma história que os livros oficiais não contam. Não, muito pouco. Aliás, o Lord Cochrane também saqueou a cidade de São Luís do Maranhão. Porque ele chegou lá, expulsou os portugueses e tratou a cidade de São Luís do Maranhão, uma cidade brasileira, como se fosse uma cidade inimiga, uma presa de guerra. Ele saqueou a cidade e depois vendeu os bens para os próximos moradores. Então ele é odiado em São Luís do Maranhão hoje. Mas foi essa fórmula que impediu que o Brasil se separasse, ou pior, que o Brasil mergulhasse numa guerra étnica, né? Porque você imagina, naquela época tinha muita escravidão, e se o Brasil entrasse numa guerra civil, como o Brasil não tinha exército, não tinha marinha, os caciques regionais teriam que armar os seus escravos. Esses escravos, imbuídos das ideias libertárias que chegavam da Europa, da Revolução Francesa, poderiam se rebelar contra os seus senhores, e o Brasil poderia ter mergulhado numa guerra étnica. Por isso que eu uso essa provocação na capa, né? De que o Brasil poderia ter dado errado. Mas errado em relação ao que nós somos hoje. Sem dúvida. Seria um outro país, ou vários outros países, né? Bom, Laurentino, eu não me canso de recomendar. É uma aula de história, é um dever de todo cidadão brasileiro que queira conhecer um pouco mais da história do seu país. 1808, 1822 e o mais novo, 1889. Esses dois livros aqui que estão na minha mão venderam juntos mais de 1,5 milhão de cópias. É, 1,5 milhão de cópias. E aquele ali já está batendo em 300 mil. Então você vê que é uma coisa surpreendente. É um livro de história do Brasil, né? Isso tem tudo a ver com o novo momento que nós vivemos, né? A necessidade por atualização, por buscar informação, por eu acho que conhecer as nossas bases. Assim, a resposta para essa surpresa, como é que livros de história se tornaram best-sellers, eu acho que tem que ver com a linguagem, uma linguagem fácil de entender. Sim, acessível, né, Laurentino? Mas também uma busca dos brasileiros por explicações do país que nós temos hoje. Ou seja, existe um grande questionamento que você vê, por exemplo, nas manifestações de rua, né? Que país é esse? Qual o país que nós queremos? Por que é tão difícil consertar o Brasil? E a melhor forma de você responder esse tipo de angústia, de pergunta, é olhando para o passado. Porque aí você entende quem nós somos hoje, como é que nós chegamos até aqui, e aí nós nos preparamos melhor para construir o futuro. Laurentino Gomes, foi um prazer enorme recebê-lo. Prazer foi meu, muito obrigado. Vida longa e que 1889 faça tanto sucesso ou mais que os anteriores. E a gente fica aqui na expectativa para a próxima trilogia, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a sua atenção. Nossos agradecimentos ao jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana. Divirta-se com boa leitura, um pouco de história do Brasil nunca é demais. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!